Boa tarde. Aqui no Café Científico de hoje a gente vai ter a professora Leonora Bezerra Guerra dando a palestra Luz em Neurociência. A professora é graduada em Medicina pela UFMG e ela fez uma especialização em Neuropsicologia pela FUMEC. Também um mestrado em Ciências Biológicas, em Fisiologia e Farmacologia pela FMG e também doutorado em Biologia Celular, também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente ela é professora adjunta da UFMG, leciona Neuroautonomia nos cursos de graduação da área de saúde no programa de pós-graduação de Neurociências do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Ela possui experiência nas áreas de Neurobiologia, Neuropsicologia, Educação Médica, Neurociências e Educação. Ela é coordenadora do programa Neuroeduca e realiza capacitação de educadores sobre as bases neurobiológicas da aprendizagem e divulga as neurociências nos contextos de educação e saúde como estratégia para a interação dessas áreas em favor da melhor qualidade de vida. Boa tarde, professora. Boa tarde, Lucas. Agora você passa a bola para mim? Passa a bola para você. Então, boa tarde a todos vocês. Eu vim aqui hoje para a gente conversar um pouco, eu vou expor um pouco sobre a relação da luz com neurociência e depois espero que vocês tenham algumas perguntas para a gente trocar ideia. Então, a primeira questão que eu queria que vocês refletissem é a luz, ela chega até a gente por que meio, né? Como é que o nosso corpo percebe a luz? A luz é percebida por receptores que a gente tem nos olhos, lá na retina. Então, quando o feixe de luz entra no nosso olho, ele é capaz de acionar algumas células no fundo lá da retina. O nosso olho, então, é uma estrutura circular, é uma bola. Ela tem uma frente, que é a córnea, e logo depois da córnea eu tenho uma lente, que é o cristalino. A luz é capaz de atravessar a córnea, atravessar o cristalino, e ela atravessa uma área do olho, do globo ocular, que a gente chama de humor vítreo, e chega até o fundo do olho. No fundo do olho eu tenho várias células, várias estruturas que a gente chama de cones e bastonetes. Essas estruturas, elas são sensíveis à radiação eletromagnética. Então a energia da luz é capaz de fazer uma alteração nessa estrutura, que é uma estrutura biológica, e essa estrutura biológica libera substâncias que vão ativar células nervosas, que são os neurônios. Então, lá no fundo do nosso olho, na retina, eu tenho neurônios que são capazes de ser estimulados pela entrada da luz no olho. Ao serem estimulados, esses neurônios levam informação para outras áreas do nosso sistema nervoso, principalmente áreas que estão no cérebro da gente. Essas áreas estão no córtex e existem também algumas áreas aonde a luz chega, que fazem parte do cérebro, mas não estão ligadas à percepção da imagem. Então, a luz, quando entra no nosso corpo, entra pela retina, por receptores que estão na retina, é captada por neurônios, e esses neurônios, por meio dos axônios, eu não sei se todos vocês já conhecem uma célula nervosa, a célula nervosa tem uma estrutura que parece uma estrela, com um prolongamento mais comprido. Então, o neurônio recebe essa informação e passa pelo seu axônio essa informação que a luz repassou para ele. Como é que a luz se transforma em informação nervosa? É porque ela é capaz de alterar as propriedades elétricas e químicas do neurônio. Bom, então, a estrutura do sistema nervoso que capta a luz é o nervo óptico. O nervo óptico leva essa informação nervosa até uma área na parte mais posterior do nosso cérebro, que é aqui no lobo occipital, essa porção mais atrás da nossa cabeça. Na região do lobo occipital, eu tenho outro grupo de neurônios que são ativados pelas informações que o nervo óptico traz, e esses neurônios, quando ativados, vão dar para a gente a sensação de que aquele estímulo luminoso está chegando. Então, eu mencionei que o nervo óptico traz a informação luminosa, mas ao passar pelo nervo óptico, tem outras estruturas que vão transferindo essa informação até ela chegar ao córtex cerebral.
Então vem o nervo óptico, depois uma região que a gente chama de quiasma óptico, trato óptico, e aí sim a região occipital é ativada. Quando as células nervosas da parte mais posterior do nosso cérebro são ativadas, a gente só tem a impressão de que existe alguma coisa no nosso ambiente. Então, mas eu não sou capaz ainda de dizer assim, isso é uma cadeira, isso é uma flor, isso é uma árvore. Eu sou capaz de desviar daquele objeto, mesmo sem reconhecer o que ele é. Por que isso? Porque depois de entrar depois de ativar essas células da região occipital, outras células são ativadas numa área do cérebro também, ali próximo ao lobo occipital, que são capazes então de decodificar se aquele objeto que eu estou vendo, se ele está em movimento, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é quadrado, se ele é redondo, se ele tem cor ou se ele é preto e branco. E depois dessa identificação, outros neurônios são ativados para que eu atribua um significado àquele objeto que eu estou vendo. E só assim é que eu consigo perceber, olha, eu estou vendo a tela de um computador, ou então eu estou vendo uma pessoa, eu estou reconhecendo quem é aquela pessoa. Isso é uma das relações que a luz estabelece com o nosso corpo, que é a mais óbvia, né? A gente usa a luz para ver as coisas. Então, esse processamento que eu expliquei serve à função da luz de fazer com que a gente consiga perceber as coisas no ambiente por meio da visão. E é importante a gente pensar nessas etapas por onde a luz chega ao nosso sistema nervoso e como ela finalmente consegue traduzir uma informação para a gente como algo que tem um significado. Por quê? As pessoas que têm uma cegueira, por exemplo, essa cegueira ela pode estar relacionada à córnea da pessoa. Então o olho dela não recebe nenhuma informação luminosa. Ela pode estar relacionada ao cristalino, e aí o olho também não vai receber, o olho que tiver com problema. Ela pode estar relacionada à retina, aí essa pessoa também não vai receber a informação luminosa. Se ela tiver o outro olho funcionando, não tem problema, ela consegue ver por meio do outro olho. Mas se por um acaso ela tiver com os dois olhos funcionando bem, com o nervo óptico, o quiasma, o trato óptico, toda a estrutura que leva a informação até o cérebro, mas o cérebro não estiver funcionando, aquela área occipital, o nome dessa área a gente chama de borda do sulco calcarino. É uma área do cérebro que é especializada na informação visual. Então, se essa área do cérebro não estiver funcionando, o indivíduo não vai conseguir ver o estímulo luminoso. Mas vamos supor que essa área esteja funcionando, mas as outras duas áreas que percebem e que dão significado ao estímulo luminoso, elas podem não estar funcionando porque a pessoa teve um AVC, teve um traumatismo craniano, teve um problema no cérebro dele. Então a pessoa percebe a luz, mas ela não consegue identificar se aquele objeto está em movimento, se ele é colorido, se ele é preto, né? Se é uma face de uma pessoa, se é um animal. Então a pessoa tem o estímulo luminoso, mas não consegue decodificar. E tem aqueles que não conseguem atribuir o significado correto. Então tem pessoas que enxergam, pegam nesse computador e falam, por exemplo, que é um caderno, por exemplo. Ela inventa alguma coisa. Então, a luz é importante no sentido que ela pode trazer informações do mundo para a gente, mas essas informações são mediadas pelo cérebro que a gente tem. Se a gente tiver problemas cerebrais, eu posso ter uma dificuldade em interpretar aquela imagem. Mas tem uma outra relação do cérebro com o sistema nervoso. Uma relação da luz com o sistema nervoso. É que a luz também, ao entrar por essa mesma via que eu mencionei, ou seja, pelo nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico, algumas das fibras nervosas que estão trazendo essa informação luminosa, elas chegam a uma outra área do nosso cérebro que nem todo mundo conhece, que a gente chama de hipotálamo. O hipotálamo é uma região do cérebro que é responsável por controlar toda a nossa fisiologia. Ela
controla o batimento cardíaco, ela controla o nosso trato digestivo, ela controla a nossa temperatura corporal, ela controla todas as nossas vísceras, a nossa vontade de comer, a nossa percepção de estar saciado. Então, o hipotálamo é o centro do nosso sistema nervoso, gerenciador de toda a nossa fisiologia e gerenciador do que a gente chama de homeostase. Homeostase é a situação em que o nosso corpo está desempenhando todas as suas funções da forma mais equilibrada possível. Então, um exemplo de homeostasia, se eu chego nessa sala e essa sala está quente, eu começo a transpirar. Quem faz isso é o hipotálamo, que pede às glândulas sudoríparas para eliminar o suor na tentativa de eliminar o calor. Então, isso vai fazer com que a gente tenha o ajustamento da nossa temperatura corporal em relação à temperatura da sala. Bom, a luz, então, ela consegue, pelas mesmas vias ópticas, mandar algumas informações para essa região que é o hipotálamo. E o hipotálamo tem um conjunto de neurônios que, quando recebe a informação luminosa, ele dispara, e esse conjunto de neurônios, que é chamado de núcleo supraquiasmático, ele vai orquestrar todas as outras células nervosas do hipotálamo a funcionarem de acordo com o horário de claro e o horário de escuro. Então, a luz também é importante para o nosso corpo, porque ela informa ao nosso corpo se está claro ou se está escuro. E por que isso é importante? É porque a nossa fisiologia, ela fica diferente nos momentos em que está de dia ou você está exposto à luz e está fazendo alguma coisa que seu corpo está funcionando, e a fisiologia é outra quando você está em repouso, quando você está numa situação que você pode dormir. Então, o nosso corpo precisa saber se está de dia ou de noite. Como é que ele sabe disso? Por meio das informações luminosas que chegam até o núcleo supraquiasmático do hipotálamo. E aí o hipotálamo pode fazer o nosso corpo funcionar de acordo com a demanda, com a exigência que aquela hora do dia está fazendo para a gente. Se vocês perceberem, na natureza existem algumas plantas, algumas flores principalmente, que elas abrem num determinado momento do dia, fecham no outro momento do dia. Isso lembra um pouco esse ritmo biológico que nós temos. Se vocês pararem para pensar, toda pessoa tem um ritmo biológico que é da espécie humana. A maior parte dos humanos, eles funcionam mais de dia e funcionam menos de noite. A noite é usada para você dormir, para você repousar, descansar, e as suas tarefas todas são feitas durante o dia. E é por isso que, durante o dia, os hormônios que a gente secreta são diferentes. Então, a gente tem uma secreção maior de cortisol, o nosso cérebro funciona com mais atenção durante o dia, a nossa temperatura corporal é mais elevada, os níveis de sódio, potássio também se alteram durante o dia. A secreção de um hormônio chamado hormônio de crescimento, ela é menor, ao passo que à noite essa fisiologia se modifica. O cortisol diminui, a temperatura corporal tende a diminuir, o trato digestivo funciona menos, o hormônio do crescimento é que é mais liberado à noite. É por isso que as mães costumam dizer assim: esse menino está dormindo, está crescendo. Por quê? O hormônio de crescimento é mais liberado durante o período noturno. E isso acontece por causa da influência da luz ou do escuro. Então, por exemplo, se você deixa um indivíduo num quarto, dormindo num quarto com muita luz, você vai alterar as informações que o hipotálamo está recebendo. Se ele deveria estar recebendo a informação que é de noite, para colocar o corpo do indivíduo funcionando de forma que ele possa repousar, recuperar suas funções, a gastar menos energia, se o sujeito estiver dormindo num quarto muito iluminado, essa função ela não vai estar sendo desempenhada adequadamente. E é por isso que o indivíduo pode acordar cansado, meio indisposto, ele dormiu, mas não dormiu tão profundamente. Então, quem informa para o nosso corpo que está de dia ou está de noite também é uma estrutura do sistema nervoso, que é essa chamada hipotálamo.
Mas existe ainda outra estrutura do sistema nervoso que participa ou seja, que faz um diálogo com a luz, que é a chamada pineal, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. A pineal é uma glândula que existe no sistema nervoso, que produz um hormônio chamado melatonina, e essa melatonina ela é liberada principalmente durante a noite. Por que isso acontece? Quando o olho da gente recebe luz, essa luz que passou pelo nervo óptico, trato óptico e alguns axônios dos neurônios que trazem essa informação, eles projetam para o hipotálamo, eu já mencionei isso, e lá no hipotálamo tem um outro conjunto de neurônios que, por meio de axônios, vão estimular a glândula pineal, que é uma estrutura que está lá no meio do nosso cérebro, e essa pineal vai passar a não produzir o hormônio dela. Toda vez que tem luz, a pineal é ativada no sentido de diminuir a produção da melatonina. E aí, se você tem grandes períodos de exposição ao claro, você produz menos melatonina. E daí, qual que é o problema de produzir menos melatonina? A melatonina, ela ajuda aquele núcleo lá do hipotálamo, que eu chamei de núcleo supraquiasmático, a saber se é de dia ou de noite também. Então ela tem uma função importante de colaborar com o hipotálamo para o ajuste da nossa fisiologia ao claro e ao escuro. A pessoa pode viver sem a pineal? Pode, ela pode viver, mas ela pode ter algumas dificuldades para regular o seu sono, ela pode ter algumas indisposições, não se sentir tão bem assim com suas noites de sono. Existem pessoas que quando viajam, por exemplo, vão aqui do Brasil até o Japão e que você faz uma viagem onde você vai chegar a um lugar que na hora que você chega está o inverso da hora que você chegaria, você viaja 12 horas, mas você na verdade vai... eu esqueci de mexer no microfone. Na verdade, você vai chegar lá achando que está de dia, mas já está de noite novamente. E o seu corpo não passou por aquele momento que era previsto pelo seu ritmo biológico. Então, o que vai acontecer? Você vai acabar ficando cansado naquele lugar. Então, normalmente as pessoas que fazem viagens desse jeito, desse tipo, né, viajando do Brasil para ir lá para o Japão e tem reuniões ou atividades importantes que eles precisam estar bem dispostos, com atenção, com uma capacidade cognitiva boa, sem cansaço, essas pessoas começam a tomar melatonina, que pode ser obtida, né, em farmácias, ela começa a tomar aos poucos, previamente à viagem. Para quê? Para ir contando para o hipotálamo que já está de noite, ou seja, é como se o sujeito, na hora que ele recebe a melatonina, o hipotálamo dele interpreta que está de noite e ele começa a funcionar promovendo uma fisiologia que é mais adequada ao período noturno. Então, quando a pessoa chega lá, ela já chega sincronizada com o ritmo de claro e escuro do local para onde ela foi. Então, a luz, ela é muito importante tanto para possibilitar a decodificação de parte do mundo por meio de áreas do córtex cerebral que interpretam os estímulos visuais, mas ela também é muito importante para poder orientar o nosso ritmo biológico. Com um impacto, caso você altere muito a sua exposição de claro e escuro, com impacto para a sua fisiologia. As pessoas que mudam de turno, né, frequentemente, ou seja, um dia fazem plantão à noite, outro dia fazem plantão diurno e ficam alternando isso muito frequentemente, elas têm uma predisposição a ter mais doenças cardiovasculares, sintomas digestivos, elas têm mais cansaço, justamente porque o hipotálamo dela acha que é de dia, começa a organizar o corpo para funcionar de dia. Aí, no dia seguinte, isso já muda. Então, você dá muito trabalho para o hipotálamo e ele não consegue ajustar o ritmo fisiológico daquela pessoa à questão do claro e escuro. E a última informação que eu queria dar para a gente poder ver quais são as perguntas que o pessoal vai ter é que a gente antigamente achava que a luz
passava por essas vias e chegava a outras áreas do córtex cerebral, sempre passando pelo hipotálamo. Mas a gente sabe que isso não acontece necessariamente. Existem projeções dessas vias ópticas que trazem a informação visual, que é desencadeada pelo estímulo luminoso, e essas vias ópticas, elas podem atuar diretamente em áreas do nosso cérebro que regulam as nossas emoções. Então, os estímulos luminosos, eles também podem alterar o nosso humor e provocar, eventualmente, se você desrespeita muito os seus ritmos biológicos, você pode ter quadros de ansiedade, quadros de mau humor e até depressões, por causa de exposição em excesso à luz e exposição por muito tempo, ou seja, você não deixa o seu corpo entrar num ritmo biológico adequado. E essa influência não é só pela mudança do ritmo biológico, é pela estimulação das vias que processam o sinal luminoso diretamente em áreas que regulam as emoções. Então isso traz para a gente essa preocupação de indivíduos que ficam expostos em ambientes de boate, né? Ou então que trocam o dia pela noite e que eventualmente vão poder ter queixas relacionadas à sua fisiologia, à sua saúde. Então assim, esses são alguns exemplos, né, de como é que a luz se relaciona com o sistema nervoso. E se eu for pensar nessa relação, que luz traz o mundo para o nosso organismo por meio das vias do sistema nervoso e ao mesmo tempo regula a nossa fisiologia, a luz é uma aliada nossa para a nossa promoção de saúde ou desencadeamento de doenças, porque ela ajuda o nosso corpo a ter uma condição fisiológica mais eficiente. Então, né, assim, talvez eu possa concluir considerando que a luz age tanto em questões mais cognitivas de decodificação do mundo para a gente, mas também em aspectos relacionados à nossa fisiologia que tem impacto direto sobre nossa saúde. Deu para você entender? Deu. Espero que as pessoas que escutaram também tenham conseguido entender e gostaria de saber as dúvidas que vocês têm sobre a luz e a sua relação com o sistema nervoso. Então, a gente vai abrir para perguntas e eu vou pedir para só o Aité que for fazer pergunta abrir o microfone. Boa tarde, doutora, parabéns pela palestra. Eu quero dizer antes de tudo que a área de biológica não é a minha área, eu sou administrador, porém dentro da administração a gente estuda muito a questão da administração sistêmica de Bertalanffy, né? Que fala do sistema interdependente, interrelacionado. E um ponto que você disse, doutora, que me chamou a atenção, é a questão da importância da luz, tanto para o crescimento quanto para a saúde do mundo, né? E a dúvida que eu tenho é a seguinte: se a luz, a ausência de luz denota o organismo humano, que é o momento dele descansar e o hormônio do crescimento atua, como é que funciona isso numa pessoa que é desprovida da visão? A pessoa que nasceu cega de nascer, vamos assim dizer, ou que no decorrer da vida perdeu a visão. Como o corpo reage a isso para ele saber se é dia, se é noite, quando ele descansa? Essa é ótima pergunta, muito bem. Então, a pessoa que é cega por um problema no cérebro não vai ter esse problema. Como se a luz estiver conseguindo entrar pelo olho e chegar pelas vias visuais até o hipotálamo, tudo bem, ela vai funcionar perfeitamente, ela não vai enxergar os objetos, mas o ritmo biológico dela vai ser preservado, tá ok? Então ela não sofre desse problema. Mas se ela tiver a retina, um problema na retina, ou um problema nas vias ópticas dos dois lados, ela não vai ter a entrada do estímulo luminoso. E aí o que acontece com essa pessoa? O ambiente onde ela está, onde ela recebe estímulos de tato, de pressão, de audição, por outros sentidos, essas vias sensoriais, elas também têm acesso ao sistema nervoso central e ao hipotálamo. Então elas podem começar a sinalizar para o hipotálamo
qual que é o ritmo biológico daquele indivíduo baseado na vivência que ele tem. Então esse vai ser um funcionamento um pouquinho diferente, ou seja, vai depender dos estímulos que o sujeito tiver no seu entorno e que podem chegar a ele por meio dos outros sentidos. Então o hipotálamo consegue saber se o indivíduo está mais ativo, se ele está recebendo muitos estímulos sensoriais ou não. E ele vai promover a fisiologia em relação a isso, a esses aspectos. Só que você consegue compreender que esse é um mecanismo de adaptação que o sujeito faz, que é uma forma dele continuar a sobreviver perfeitamente, sem nenhuma alteração, mas que dá muito mais trabalho para o cérebro dele. Eu não sei te responder, porque eu nunca fui assim, curiosa para poder tentar responder uma pergunta que me ocorreu agora. Por exemplo, o cego de nascença, que ele não enxerga nada, que não recebeu estímulo luminoso nenhum na sua retina ou nas suas vias visuais, ele vai se adaptar muito mais tranquilamente, porque desde cedo ele ele interage com o mundo ativando o hipotálamo dele com base nos outros sentidos. Mas e o indivíduo que durante a vida, o hipotálamo dele foi todo habituado a ter esses estímulos luminosos e aí, de repente, ele perde os 2 olhos e aí não recebe mais esses estímulos. Qual que é a adaptação? Então, essa adaptação, ela provavelmente vai ser mais difícil. É isso que eu não consigo responder assim de forma muito objetiva, porque eu não procurei artigos que mostrassem assim, que o indivíduo que fica cego de repente dos 2 olhos, que às vezes, né, assim, não é muito fácil ocorrer, mas pode ocorrer, e aí ele perde informação de luz de qualquer forma, se esse indivíduo ele vai ter muitas manifestações, né, de desconforto até que ele se adapte. O fato é que ele vai conseguir se adaptar sim. Com o passar do tempo ele se adapta, mas eu não sei se esse período vai ser um período mais sofrido, mais difícil para ele, que é diferente da adaptação que uma criança tem, que vai ser muito mais fácil, que desde o princípio ela já vai conseguir estabelecer o ritmo biológico com base em outros sinais que não são a luz. Porque as pessoas que são cegas geralmente têm os outros sentidos mais apurados. Isso. As pessoas... as pessoas são cegas no sentido mais apurado. Porque se elas não recebem as informações luminosas, as áreas cerebrais responsáveis, né, que receberiam aquelas informações, elas passam a ficar mais disponíveis para receber informação dos outros sentidos. Então ocorre um fenômeno que a gente chama de neuroplasticidade, onde neurônios que eram previstos tinham como plano para eles receberem informações luminosas, passam a receber informações que vêm de áreas que processam audição ou tato, por exemplo. Então essas pessoas têm uma ampliação, se você fizer uma ressonância magnética funcional, um estudo de imagem desse cérebro, essas pessoas têm uma extensão de áreas relacionadas aos outros sentidos maior do que a área visual que não está sendo ativada. Então, ela, por meio dessa neuroplasticidade, que é uma reorganização das conexões entre os neurônios, você consegue usar neurônios do cérebro que iriam ser usados para a visão, eles passam a ser usados para outros sentidos. Isso melhora a habilidade do indivíduo quando você o compara com pessoas que não usam aquela quantidade de neurônio, né? Outra curiosidade, assim, é que eu não sei se vocês observam que as pessoas gostam muito de imagem, né? Quando a gente na escola pede para o menino ler um livro ou ver um filme, todo mundo prefere ver o filme, quase todo mundo, né? A extensão das áreas visuais no nosso cérebro é maior do que a extensão das áreas auditivas, por exemplo, ou das áreas que processam tato, pressão, temperatura. É por isso que as imagens, elas são tão atraentes. O nosso cérebro tem muito neurônio processando imagem. Então a gente acaba gostando disso, a gente acaba
tendo mais facilidade em processar as imagens do que outros sentidos. E o inverso acontece com as pessoas que são desprovidas, né, do sentido de visão. E elas acabam ocupando mais neurônios por meio da neuroplasticidade. Quanto ao processo do ensino-aprendizagem, como podemos proceder, né, diante desses alunos? Por exemplo, no caso, eu sou professor de geografia e a gente vai trabalhar sobre regionalização. Então, a gente vai trabalhar por cores. Por exemplo, eu trabalho a região norte verde. Então, esse processo do daltonismo com relação ao ensino-aprendizagem, como nós, professores, podemos deparar com essas adversidades no dia a dia? O daltonismo, ele não tem conserto, né? E o daltonismo não é um problema do sistema nervoso central. Ele é um problema naquelas estruturas que eu chamei de cones e bastonetes que decodificam o comprimento de onda, da onda eletromagnética. Então, é como se a estrutura decodificasse errado o comprimento de onda. Então, a informação que o cérebro processa é a informação que ele recebe. É uma informação errada, então ele processa diferente mesmo, tá? Nos casos de alunos daltônicos, ele vai ter dificuldade para o processamento de vários tons. Então, por exemplo, se você fala com o daltônico assim, isso é verde bandeira, isso é verde limão, para ele é um verde um pouco mais escuro, um pouco mais luminoso, mais claro, mas ele não consegue ver essa diferença de tonalidade. Então você vai ter que orientá-lo para aprender essa luminosidade, ou seja, ele vê diferença no quão claro ou luminoso é uma cor ou outra, que às vezes são 3 ou 4 verdes diferentes, mas para ele é o mesmo tom de verde, ele só varia um pouco no brilho. Então ele vai ter que aprender a decodificar aquelas cores por essas diferenças mais sutis, o que é mais difícil mesmo, né? Então, na medida considerando a dificuldade que o aluno estiver tendo, você vai ter que ajudá-lo ou fazer algum tipo de marcação diferente, usar uma legenda diferente quando você vai trabalhar com mapas ou o que seja. E na observação da vida lá fora, né, da natureza, ele vai acabar fazendo uma associação, vai falar, aquele tipo de folha ali é mais clara do que a outra. Ele não vai conseguir ter no cérebro dele a impressão de verde que é igual ao verde que todo mundo está observando. Isso não vai conseguir. Então, a ajuda é em relação a ajudá-lo a aprender a decodificar aquele estímulo de outra forma. Ele vai usar basicamente a questão da luminosidade. Não tem muito outro recurso, não, até onde eu saiba, né? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-la pelas excelentes colocações que você fez. Gostei demais. E a minha pergunta é o seguinte: algumas pessoas, elas têm assim a maneira de perceber as coisas, de se relacionar com determinadas situações. Algumas são mais auditivas e outras são mais visuais. Como que se dá a influência da luz nesse sentido, nas pessoas que são mais auditivas e nas pessoas que são mais visuais? A luz influenciaria mais em uma, menos em outra, e de que forma? A luz não tem nenhum efeito na percepção auditiva. Ou seja, a luz ela vai ativar áreas cerebrais exclusivamente relacionadas à visão, tá? Então, a questão do indivíduo ser mais auditivo ou mais visual, existe até uma dúvida se realmente as pessoas têm essas características, mas o fato é que na prática tem pessoas que falam assim, eu sou boa fisionomista, eu lembro da fisionomia das pessoas, mas não lembro dos nomes com facilidade, né? Ou então eu gosto muito de ver imagens na aula, se o professor fala muito e não tem uma imagem, eu tenho dificuldade, né? Então tem pessoas que relatam isso, mas a ciência discute se realmente existe essa preferência. Mas se ela de fato existir, isso está relacionado ao fato das áreas auditivas ou relacionadas mais à linguagem naquele indivíduo, elas serem melhor estruturadas do que as áreas visuais, por exemplo.
Por que um cérebro pode ser melhor estruturado? O que eu estou chamando de cérebro melhor estruturado do que o outro? Vocês sabem que a organização do sistema nervoso depende das conexões que os neurônios estabelecem entre eles ao longo do desenvolvimento do embrião dentro do útero. Essas conexões, elas dependem de informações genéticas. Então, eu posso ter um cérebro estruturado a partir das informações genéticas que teve conexões melhor feitas do ponto de vista genético em áreas que vão ser visuais do que em áreas auditivas e vice-versa. Só que, depois que o sujeito nasce e ele é exposto aos estímulos visuais, auditivos, pelo mesmo processo de neuroplasticidade que eu mencionei em relação ao indivíduo que é cego e que fica melhor nos outros sentidos, você também pode reorganizar as conexões cerebrais e esse indivíduo que não era nem tão bom assim na questão auditiva, ele passa a ser, porque os neurônios dele são passíveis de reorganizar as suas conexões em áreas auditivas. Então, é sempre possível uma pessoa que tem mais facilidade para a visão, por exemplo, passar a ter também facilidade para as questões auditivas. Não é tão fechado assim a questão da genética, não. Os estímulos visuais, os estímulos que o sujeito recebe, em geral na vida dele, podem transformar o cérebro dele. Aí, em relação à visão, tem até um dado muito importante. Se você pega um bebê recém-nascido, é claro que isso não foi feito com bebê, foi feito com gatos, né? Com animais de experimentação. E o gato nasceu e você sutura a pálpebra dele e um dos olhos não recebe luz, quando depois de 3 meses você analisa o cérebro daquele rato, as áreas relacionadas à visão, elas ficam menos desenvolvidas as áreas relacionadas à visão, que receberiam as informações daquele olho, elas ficam menos desenvolvidas do que as áreas que estavam recebendo as informações que vêm pelo outro olho. E isso dá para o indivíduo, para o gato, uma dificuldade de visão. Isso pode acontecer em seres humanos, em crianças que nascem, por exemplo, com um olho preguiçoso, né? Vocês já devem ter ouvido falar do olho preguiçoso e que nas escolas o menino tem que colocar um tampão no olho que está funcionando para o olho preguiçoso funcionar melhor. O olho preguiçoso pode ser só porque há uma alteração da musculatura que move o globo ocular e aí a tendência da criança é usar mais o olho que está funcionando bem. Então, isso é quase como se você não tivesse deixando a sua retina exposta completamente à luz. Aí, o que vai acontecer? Se isso não for observado logo, as áreas no cérebro que receberiam os estímulos luminosos desse olho, que só fica numa posição, que ele não se movimenta, então a retina dele só recebe luz num ponto, não recebe nela toda, ele pode deixar de desenvolver bem suas áreas visuais. Por isso é que você tampa o olho que está funcionando, né, esse aqui, para que o que está preguiçoso começar a funcionar mais, para você poder fazer o desenvolvimento conjunto dessas áreas cerebrais. Qual que é o problema de você não estimular as áreas cerebrais de forma igual? É que para a nossa visão de profundidade, é fundamental você ver com os 2 olhos e mandar essas informações que vêm a partir da luz para toda a área cerebral que processa a visão e não para um lado só. Você sabe que se eu estou olhando o campo visual aqui, em linha reta, assim com o meu olho olhando para frente, o que vem desse lado do campo visual chega no meu hemisfério direito e o que vem do lado direito do campo visual projeta no meu hemisfério esquerdo. Por isso que o nosso olho, quando vai observar as coisas, ele se movimenta, fazendo com que todo o campo visual projete tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do lado esquerdo e do lado direito do cérebro, justamente para poder estimular igualmente todas as regiões. Então, em criança, é muito importante ter certeza que essa criança está
conseguindo receber os estímulos visuais e que ela está enxergando. Se tiver dúvida, notar que um dos olhinhos dela está mais parado, precisa levar ao pediatra ou ao oftalmologista para ele poder fazer a observação. E outra questão importante é que, em relação à saúde dos olhos, o ideal é que as crianças, desde muito cedo, com seus 2, 3 anos, elas já sejam levadas a um profissional. Pode ser um pediatra que saiba fazer uma avaliação visual, mas se não tiver um pediatra que saiba fazer isso, a um oftalmologista, justamente para decodificar problemas nas vias visuais, ou então no olho, que podem comprometer o desenvolvimento do cérebro daquela criança, comprometendo até outros desenvolvimentos, como o da linguagem, né? Não é infrequente a gente encontrar crianças na escola tentando se alfabetizar, com dificuldade para a alfabetização, porque não estão enxergando as letras, né? Porque tem, às vezes, um astigmatismo ou uma miopia que poderia ser corrigida, tá? Vocês, eu tinha trazido até algumas imagens, depois vocês vão poder ter acesso a elas, não é isso? Vocês já devem ter visto aquelas imagens onde a gente olha para a imagem e vê, se você foca a atenção numa coisa, você vê uma coisa. Se você foca de outro jeito, você vê outra. Vocês já devem ter visto isso, imagens que dão a impressão de ter duas coisas quase ao mesmo tempo, né? Esse tipo de exercício, ou seja, eu vejo uma coisa e na verdade meu cérebro acha que é uma e num momento depois acha que é outra, isso leva a gente a refletir que o cérebro, quando recebe a informação luminosa, ele reprocessa essa informação luminosa, fazendo com que aquilo que a gente de fato está vendo é algo que é um processamento do cérebro. Pode não ser exatamente aquilo que está sendo apresentado. O cérebro, ele reprocessa as informações que chegam. As primeiras áreas que recebem as informações visuais, elas são muito imparciais. Elas são ativadas sem nenhuma mudança daquilo que está sendo percebido. Mas depois que esse estímulo roda no cérebro, você pode interpretar algumas imagens de forma diferente da que outras pessoas interpretam. Então a gente costuma dizer que o cérebro é que processa a realidade do mundo. Eu às vezes falo assim, a gente não tem certeza do que é que está aqui no mundo de fora. A gente acha que é mais ou menos a mesma coisa porque o meu cérebro e o do Lucas, né? Eles são parecidos, então a gente mais ou menos acha que a sala é assim mesmo, etc. Mas poderia ter uma pessoa aqui que acha que o verde da parede da sala é um pouco mais claro ou tem uma impressão de azul, por exemplo, daquele verde, né? Isso pode estar relacionado a características do processamento visual e do processamento lá do córtex, né? Por exemplo, o daltônico, ele tem uma percepção do mundo que é diferente da gente, mas não é por causa de um problema no córtex cerebral, é por causa de um problema lá na retina. E outra coisa curiosa que às vezes a gente fica tentando explicar, que vocês também já devem ter visto, tem pessoas que leem aqueles textos que tem as letras trocadas, não é? Bota um texto com as letras trocadas ou então usando números que parecem com letras. Esses textos, as pessoas que conseguem ler com facilidade é porque já foram expostos à leitura, são alfabetizados. Então, as áreas visuais, quando estão começando a se alfabetizar, a serem utilizadas no processo de alfabetização, elas decodificam a forma das letras, etc., e vão estabelecendo uma fotografia das palavras e, posteriormente, quando você olha uma palavra que é composta por letras que estão trocadas, mas parecem com um conjunto de letras que você tem uma fotografia daquela palavra no seu cérebro, o seu cérebro fala assim, ó, a palavra que eu tenho mais próxima desse conjunto de letras é essa. Aí você interpreta como sendo aquela palavra, que na verdade não está escrita ali, mas o seu cérebro forma esse arquivo de imagens, né? E depois, quando vocês tiverem oportunidade, acessem algumas imagens
no material que vai ficar disponível, para vocês terem um pouco da experiência de ilusões de ótica, que são relacionadas à forma como o cérebro processa os estímulos visuais. Boa tarde, eu gostaria de saber mais sobre a melatonina. Melatonina. Então, eu falei da melatonina apenas como da função dela em relação ao controle, à modulação do núcleo supraquiasmático para ajudar o hipotálamo a regular nossos ritmos biológicos e, por isso, a nossa fisiologia. Mas a melatonina, ela tem outros efeitos. Ela, quando é liberada pela pineal, porque a pineal é uma glândula, e é uma glândula que é ativada pelo sistema nervoso, né? Por isso que a luz ativa o sistema nervoso e o sistema nervoso ativado vai ativar a pineal, que libera a melatonina na circulação. Quando a melatonina cai na circulação, ela não age só no hipotálamo, ela age em várias outras regiões do nosso corpo. Então a gente tem informações da literatura científica que a melatonina é antioxidante. Vocês sabem que as células, o nosso corpo, quando trabalha produzindo energia, existe um lixo do metabolismo celular que são radicais livres. E os radicais livres, eles prejudicam o funcionamento das células. Os radicais livres, eles são bloqueados por substâncias antioxidantes. Então, a melatonina, como antioxidante, ela é importante para aliviar um pouco o envelhecimento, para manter a gente assim, envelhecendo menos rapidamente. Não é que ela vai ser a fonte da juventude, não. Mas o que significa isso? Se você dorme menos, fica muito exposto à luz, você produz menos melatonina e você vai ter um efeito antioxidante menor. Então você vai, assim, pode ser que você enrugue mais rápido, que você fique cansado mais rápido do que outras pessoas que dormem melhor. Outro efeito da melatonina é que ela tem comprovado um efeito no sistema imunológico e ela ativa o sistema imunológico, sendo importante para a defesa do nosso organismo em relação às células que estão proliferando e que são células estranhas. Então a melatonina também melhora a nossa defesa em relação às células que têm um potencial cancerígeno. Eu não sei se vocês sabem disso, mas todo dia o nosso corpo produz células diferentes das células que deveriam ser. Tem muita multiplicação celular e algumas dessas células que se proliferam, elas podem ser erradas, podem ser células transformadas e eventualmente se transformar num câncer. Então, se a melatonina está sendo muito produzida, e isso ocorre durante os períodos de escuro, ela pode proteger mais você do desenvolvimento dessas células cancerosas. Então, é outro efeito da melatonina sobre o sistema imunológico e também como antioxidante. Ela melhora o sono das pessoas, justamente porque ajuda o ajuste do nosso ritmo biológico interno, né? Ela melhora, então, a disposição das pessoas em viagens transcontinentais, dentre outros efeitos, mas, assim, os mais importantes são esses. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, parabenizar vocês, né? É um assunto muito relevante. Eu queria fazer uma pergunta por mim mesma, assim. Hoje, a exposição que a gente tem às luzes como computador, celular, tá sendo assim, tá demais, né? Eu passo a maior parte do meu tempo sentada em frente ao computador, no celular, muitas horas por dia, né? Olhando mensagens, esse tipo de coisa, e-mail, televisão também. Eu tenho percebido assim, a minha visão mais cansada, por vezes eu tenho dor de cabeça e até mesmo algumas manchinhas assim que eu antes não tinha e de um tempo para cá eu tenho percebido. Então eu queria saber assim, essa exposição, o excesso de exposição a esse tipo de luz, quais os malefícios, quais os prejuízos que eles podem causar no nosso organismo, né? Então, eu não consigo te responder assim especificamente em relação a tipos específicos de luz, porque a gente não pode generalizar as luzes assim de forma geral, porque tipo de luz tem um comprimento de onda e dependendo do comprimento de onda, ele pode ou não estimular essas células
nervosas que vão atuar lá sobre o hipotálamo, etc. Então, o que a gente sabe é que alguns tipos de luzes, e aí é isso que eu não sei te dizer, se é a luz do computador, ou a luz do celular, ou é a luz específica lá, vermelho ou azul de uma, não é discoteca mais, é de uma boate, né? Se essa luz vai ou não fazer mal. Mas determinados comprimentos de onda, eles podem sim alterar esse ritmo fisiológico do sujeito, então você pode se sentir mais cansada, ter dificuldade para dormir, ter ativação desse hipotálamo que influencia a contração dos vasos sanguíneos, então você pode ter uma dor de cabeça porque os seus vasos sanguíneos estão contraindo de forma diferente por causa da função diferente lá do hipotálamo que está sendo submetido a esses estímulos luminosos específicos. E a outra preocupação é aquela que eu mencionei, que a luz, ela tem um efeito direto em áreas que regulam as emoções. Então isso pode fazer com que a pessoa fique com o humor mais deprimido, ou então mais ansiosa, né? Ou então mais estressada. Então as pessoas precisam, assim, prestar atenção nos efeitos que a luminosidade que ela convive com ela tem especificamente sobre o seu corpo. E se eventualmente as suas queixas, né, elas estiverem muito persistentes, você deve procurar um clínico. A recomendação que eu sempre faço é de procurar um clínico, que um clínico consegue ver a gente como um todo, né? E você pode fazer um teste. Diminui um pouco determinado dia, né, a quantidade de exposição à luz, você interrompe mais frequentemente o trabalho, dá uma descansada, assim, sem ficar muito exposto, e não deixa de preservar os períodos de sono, tá? Então, assim, é um pecado a pessoa dormir com televisão ligada, com luz do quarto acesa. Então, o corpo da gente, ele demanda o escuro o mais absoluto possível para você poder ter uma boa noite de sono. E isso é uma preocupação que a gente vem tendo, porque muitas crianças estão encurtando o seu tempo de sono bom, porque ficam expostas tanto a barulhos quanto a estímulos luminosos por mais tempo. E isso pode, inclusive, alterar a atenção da pessoa, a disposição dela e prejudicar a aprendizagem. Eu gostaria apenas assim de fazer uma última pergunta, já que nos é concedido esse momento. Qual que é hoje a área de estudo sobre a neurociência relacionada à luminosidade que mais tem chamado a atenção científica, vamos dizer assim? Qual que é o tema hoje mais dedicado, o tempo que a ciência tem buscado desvendar, que ainda não se chegou a um consenso? Você diz assim, qual que é a área da neurociência em que a questão da luz está sendo mais estudada? Isso, é isso, porque não se chegou ainda a uma conclusão sobre ela, que é uma área que precisa ser desenvolvida. Tá, que assim, são questões relacionadas à luz e que ainda tem muita dúvida sobre ela. Ó, de todas as áreas, duas coisas que eu quero mencionar. A luz é estudada principalmente por duas grandes áreas da neurociência. A chamada área de percepção visual, que estuda os efeitos que a luz tem sobre o córtex, então relacionadas à formação de imagem, percepção visual, etc. E a outra, a chamada cronobiologia, que é o estudo dos ritmos biológicos relacionados à influência do claro e escuro, tá? É claro que em ambas as áreas a gente ainda tem várias perguntas. Na área da cronobiologia, talvez a gente tenha mais perguntas assim para serem feitas em relação a essa que sua colega fez anteriormente, de que comprimentos de ondas especificamente vão desencadear alterações X ou Y lá no hipotálamo com repercussões diversas sobre a saúde, tá? Já a área de cognição, de percepção visual, ela é das áreas
quando a gente considera a ciência da neurociência, o estudo do cérebro, é dos sentidos mais estudados, porque é o sentido mais fácil de você dar um estímulo e o sujeito dizer assim, eu vi isso ou vi aquilo, ou seja, e hoje em dia com as imagens, né, com as neuroimagens, a gente consegue colocar um indivíduo fazendo uma atividade visual e você estudando como é que o cérebro dela está processando aquela atividade. Então, mesmo tendo ainda sendo uma área bastante, de todas dentro da neurociência, uma das mais desenvolvidas, a gente ainda tem dúvidas sobre se o cérebro da gente, ele memoriza. Por exemplo, se quando eu olho para vocês, eu memorizo você como uma única pessoa, ou se as minhas áreas relacionadas à memória da imagem, ela memoriza o formato do seu rosto, o formato da sua camiseta, o formato do seu olho, do seu óculos, e ele integra essas informações para que eu lembre de você. Eu vou tentar me explicar melhor. Por exemplo, se eu me encontro na rua com alguém que é parecido com você, pode ser que eu me lembre de você por causa do formato do rosto daquela pessoa. Então, pode ser que o nosso cérebro memorize as imagens por categorias, ou seja, eu lembro do amarelo e eu vou sempre ativar esse conjunto de neurônios que decodificam o amarelo quando eu vejo o amarelo. Pode ser uma bolsa amarela, um livro amarelo, uma borboleta amarela, o que for amarelo. Aquela área sempre vai ser ativada, tá? Se eu for lembrar de uma bolsa, eu vou ativar uma bolsa amarela, eu vou ativar neurônios relacionados à decodificação da forma, do visual da forma daquela bolsa, junto com um conjunto de neurônios amarelo, que decodifica o amarelo. Vamos supor que eu vejo uma bolsa vermelha, da mesma forma, do mesmo formato dessa bolsa amarela. Então, a hora que eu olhar a bolsa vermelha, a forma da bolsa vermelha vai me remeter à memória da bolsa amarela. Então, é uma rede que você faz. Mas a dúvida que a gente tem é se você está memorizando por categorias, e aí você faz uma memória de associação, ou se você memoriza no seu cérebro a bolsa amarela e depois outra bolsa vermelha, outra bolsa azul, entendeu? Se são redes neurais que são específicas para aquela imagem visual e não para um aspecto daquela imagem visual. Isso é uma dúvida. E agora, tem uma outra questão curiosa na neurociência, não é nem para descobrir, que relaciona-se à luz, não é nem para descobrir alguma coisa, mas é uma descoberta relacionada à luminosidade que está ajudando a gente a desvendar coisas sobre os cérebros. A gente chama essa novidade de optogenética. E o que é isso? Descobriram num tipo de ser que é parecido com uma alga, que essa alga tem estruturas que apresentam uma luminosidade, tá? Então, quando essa alga sofre uma ativação, ela emite essa luminosidade. Qual que foi a ideia de alguns cientistas? Pegar o gen dessa alga, transferir para animais geneticamente modificados, para que os neurônios daqueles animais consigam expressar essa proteína que dá essa capacidade de luminescência para o neurônio, ou seja, quando você ativa o neurônio, ele emitiria uma luz. E isso facilitaria o estudo das redes neurais no cérebro daquele animal que está sendo pesquisado, entendeu? Então a luz, ela também vem colaborando para a gente descobrir ferramentas de investigação sobre o funcionamento cerebral. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre essa técnica da optogenética, vocês podem entrar no YouTube mesmo e digitar assim, cérebro e luz e optogenética,
e vocês vão conseguir ver vídeos, né, que explicam bem essa técnica com imagens que são muito bacanas, que é bacana ver na hora que você vê com a imagem em movimento mesmo, né, e não estática como né, eu poderia mostrar aqui no computador, tá ok? Agora, só para a gente finalizar, né, o que é mais intrigante na neurociência e que é o grande mistério que muitas pessoas perseguem, é a pergunta sobre o que é a consciência, né? Ou seja, o que é a consciência? A gente não sabe ainda o que é a consciência. Assim, eu saber que eu sou que eu sou diferente do Lucas, que eu estou nesse espaço, nesse tempo, aqui, agora, passando por essa situação, o que faz com que a minha atividade cerebral consiga ter essa percepção de mim mesma, né? Com tanta fidelidade. Isso a gente ainda não explica. E outra coisa que é muito, e que na área, você é o administrador, não é? Da área de administração? Uma outra área, nessa área de administração, que está tendo um crescimento muito grande nos estudos da neurociência, que é o conjunto das ciências que estuda o sistema nervoso, é a questão da tomada de decisão. Como é que o cérebro da gente funciona quando a gente toma uma decisão? Será que a gente de fato tem livre-arbítrio? Será que a gente realmente decide assim racionalmente? A neurociência está assim, duvidando um pouco disso. O que a gente tem tido de dados científicos é que, na verdade, o ser humano, ele não pensa racionalmente, ele é muito influenciado sempre pelas emoções que a gente tem. Ou seja, todas as nossas decisões são ligeiramente ou muito influenciadas pelas nossas emoções. E aí eu tenho a indicação de um livro de um colega meu chamado Ramon Moreira Consenza, que o livro chama Por que Não Somos Racionais? Ele é da editora Arte Média. Ele foi publicado muito recentemente, acabou de sair, e tem muitos capítulos interessantes. Ele é escrito numa linguagem acessível para as pessoas que não são necessariamente entendidas em neurociência. O título é basicamente esse, se eu não estou enganada, é Porque Não Somos Racionais. Como o cérebro toma suas decisões, etc. E questiona o livre-arbítrio, fala sobre meditação também, que é um tema muito interessante e que está sendo muito estudado na neurociência, assim, os benefícios da meditação para o funcionamento cerebral. Então eu recomendo, eu acho que vai te ajudar aí na sua atuação. Muito obrigada. Então, professora, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço, vocês desculpem, eu não tenho muito hábito de fazer essas falas, né, à distância, mas espero que tenha sido útil, que tenha despertado e motivado vocês para estudar mais a relação da luz e o sistema nervoso, tá bom? Muito obrigada, tudo de bom.